Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui em mais um vídeo da nossa série Anatomia de uma Cena. Hoje falaremos de um filme que eu gosto bastante, é um filme da década de 60, mais precisamente de 1960, dirigido por Billy Wilder. Billy Wilder é um dos maiores diretores e roteiristas também, digamos, do cinema clássico americano. E é um dos mais famosos também. Ele é graciado em vários prêmios. Muita gente gosta dele, muita gente estuda os filmes dele. E até hoje os filmes são revisitados, criticados. Tem vários vídeos ensaios, vários estudos sobre os próprios filmes dele e do roteiro. E já que eu estou falando bastante de roteiro, é muito importante falar que no filme que eu vou falar hoje, esse diretor, ele escreve a maioria dos roteiros dos filmes dele. Esse ele escreveu junto com um amigo dele chamado E.A.L. Diamond, e o filme chama Se Meu Apartamento Falasse, ou The Apartment. Muita gente acha que a maior parte de um filme às vezes não cativar a gente, não impactar a gente de determinada forma, é por conta do roteiro, ou ter aquele conceito muito que as pessoas falam muito, principalmente hoje em dia, de furos do roteiro, furos da narrativa, ou a pessoa supervaloriza o roteiro, no sentido de achar que se não tem um roteiro perfeito de um filme, não tem como esse filme ser bom. Da mesma forma, tem o pessoal que subvaloriza o valor do roteiro, ou seja, acha que filmar, improvisar tudo, só ligar uma câmera e vai falando para os atores e para os técnicos ter que fazer na hora mesmo, é a melhor da solução. E é aquela coisa também, depende de cada projeto, depende de cada proposta, depende de cada conceito. E tal como eu falo nos outros vídeos, né, recomendo você ver os outros vídeos da série, cinema é uma coisa muito, ao mesmo tempo que é muito subjetivo, é uma coisa que essa coisa analítica de você, do pessoal falar sobre filme, falar sobre roteiro, falar sobre dramaturgia, falar sobre linguagem, não é de hoje. Existem estudos e mais estudos falando muito sobre essas coisas. E hoje, falando sobre esse filme, eu vou tentar explicar um pouco sobre como que a minha visão, a minha relação com a obra, e principalmente essa parte do roteiro que eu escolhi para falar nesse vídeo, determina esse impacto que a gente tem, né? De como que a narrativa se desenrola, de como que a gente se acostuma com os personagens, tanto com a linguagem do filme, de certa forma cinematográfica, mas da linguagem, do jeito que os personagens falam, do jeito que aquele mundo é construído de certa forma, né? Porque o roteiro, igual narrativa de livro, eu acho que a gente está mais acostumado a ver isso de narrativa de livro, o que os personagens falam e faz é muito particular de cada filme em si. Mas a gente não está acostumado a isso, até que aquele choque, por exemplo, de filmes agora, idoramas, filmes sul-coreanos, né, filmes de produções asiáticas, às vezes tem um tom muito mais teatral, muito mais melodramático do que a gente está acostumado atualmente com as produções americanas, né? Principalmente a gente vê bastante produção americana aqui, de filme e série. Isso às vezes dá um choque, mas aos poucos, por exemplo, de pessoas que estão mais acostumadas a ver novelas, já se entregam um pouco mais para esse tom melodramático do que pelo público usual, por exemplo, que hoje só gosta de filme de herói, né? Ou só vê filme de herói, só vê filme blockbuster, só vê o que está em evidência no cinema e não busca outras coisas para expandir, né, os horizontes, expandir o conhecimento dele de cinema e audiovisual em geral. Então, o que eu estava falando do livro também, que é muito mais fácil a gente credibilizar essa parte. Nossa, cada livro tem uma linguagem diferente, cada autor tem uma fala sobre as coisas, descreve as coisas de uma forma bem particular deles, e às vezes quando a pessoa escreve de uma forma meio genérica, ou até hoje, né, parecido um robô, parecendo um ChatGPT, a gente percebe, né, a pessoa não precisa ter um conhecimento muito amplo, mas as pessoas percebem que tem algo estranho, que às vezes falta essa humanidade nos roteiros de hoje em dia, por exemplo, que hoje a gente não possui tanto essa vontade de discernir cada filme, né, tendo mais ou menos essa coisa do pessoal falando de certa forma. E isso é muito também por conta de estudo, né? Você vai estudando a história do cinema, de como tanto do cinema que o cinema mudo, né? Que o pessoal não fazia a captação na hora, assim, dos diálogos que os personagens estão fazendo ou falando, e só adicionavam coisa na pós, tinha música. E ao longo do tempo, com as inovações tecnológicas, o que os personagens estavam dizendo e essa
clareza no que eles estavam dizendo era um recurso muito usual nos filmes, principalmente hollywoodianos, né? Que a gente está acostumado também a copiar um pouco da produção, um pouco dessa lógica hollywoodiana de que os personagens falam precisa estar muito claro todo o tempo. E então é sempre uma relação de tradição, né? Do que é acostumado a ver de relevante nos roteiros, se tem um plot twist bom ou não, se tem essas coisas que vêm da dramaturgia e do teatro, dessas pistas que vão colocando para formar um clímax, ou de estrutura de roteiro, como Jornada do Herói, tem aquele círculo narrativo do Dan Harmon, por exemplo, né, o criador da série Community e do Rick and Morty, que hoje é seguido por vários roteiristas, vários criadores de história. Sempre a gente tem que entender mais precisamente que quando a gente faz as nossas críticas, nossos ensaios, a partir dessa perspectiva de tradição, do que identificar mais ou menos o que a pessoa está fazendo pelas escolhas narrativas e de linguagem do cinema, né? O que essa junção pode dizer, o que essa junção está dizendo, né? Não fechando um círculo, né? Dizendo que obra tal é dessa forma e é isso, não existe mais nenhuma justificativa e que existe tal definição superior sobre tal obra em perspectiva de roteiro ou direção, né? E outras coisas, mas que as coisas são muito mais amplas quando a gente está falando aqui do filme, da obra, do autor, que a gente sempre quer falar essas coisas, refletir essas coisas para expandir nossa capacidade de entender outras perspectivas, outras interpretações sobre o que a gente viu em determinada obra, e sempre ver a obra por si, né? O que o autor está dizendo, o que está explicitamente na obra que determinado diretor conseguiu articular com a linguagem. Nesse caso, o roteiro é muito relevante, porque muita coisa do roteiro entra e sai durante os cortes, durante a montagem, durante a filmagem, durante a pré-produção do filme. E é o diretor, no final das contas, e pode também ter o seu produtor, mas principalmente o diretor, que escolhe, a partir do roteiro que às vezes ele escreveu propriamente, ou está recebendo de outra pessoa, né? O roteiro está circulando nas mãos dele de alguma forma, escolhe aonde está a história que ele quer contar a partir desse início, né? Então, vamos começar de fato a análise sobre o roteiro desse filme, Se Meu Apartamento Falasse, de Billy Wilder. Bom, primeiramente vamos falar sobre a premissa do filme, né? Premissa a gente pode descrever como aquela situação problema em que o filme ocorre, né, em torno, e sobre o que o filme está falando mais ou menos, né? Você pode descrever em 1 ou 2 parágrafos, né, sobre o que envolve o filme, né, os personagens e os problemas dele. E nesse caso, a premissa do filme envolve a busca do protagonista, Bud Baxter, por subir na vida, onde ele empresta o seu apartamento para que os seus chefes executivos pudessem ter encontros amorosos. Mas a situação sai do controle quando ele se apaixona por Fran, uma operadora de elevador de sua empresa e amante de um dos seus chefes. Já aí você percebe que existe esse conflito entre o que o protagonista quer, de uma forma mais palpável, na forma de um cargo maior na empresa e, consequentemente, uma estabilidade financeira e um salário maior, e a sua paixão que se cria minuciosamente na própria empresa, mas que está emaranhada nos planos de outros personagens que estão diretamente ligados com essa oportunidade de ascensão de carreira do protagonista. Veremos como Billy Wilder e E.A.L. Diamond resolvem a dramaturgia de The Apartment, ou Se Meu Apartamento Falasse. Bom, na abertura, nosso protagonista, o Baxter, ele esbanja um grande conhecimento sobre a sua cidade, né, Nova York, e dados sobre a empresa que ele trabalha. Isso é contrastado rapidamente com a percepção de que, mesmo se adiantando com as estatísticas precisas, mais pra frente na abertura, mostra que ele é só mais um em meio aos outros funcionários da empresa. Então, já de antemão, você percebe que essa coisa das contradições e ironias são muito fortes no cinema, assim, e isso desperta nos personagens um grande interesse, né, para ver até onde, né, essas obsessões que eles têm, essas contradições que eles têm, vão ser problemáticas ou soluções para alguns problemas que eles passam durante
o filme. Então, nesse caso, você percebe que mesmo obstinado em relação a saber muita coisa sobre a cidade, em relação a muita coisa do próprio emprego que ele tem, né, sobre a própria empresa em que ele trabalha, o nosso protagonista, ele não tá no auge da sua carreira, ele sempre tá encarando as coisas com certo humor, uma leveza, mas ao mesmo tempo um pouco de melancolia. A sua primeira excentricidade realmente é realçada quando ele cita que faz bastante hora extra no trabalho e aparenta que é o único que fica até mais tarde. Então você percebe, caramba, o Baxter também não é trouxa, ele quer se destacar de alguma forma, mesmo nesse meio de pessoas que aparentam estar fazendo todas as mesmas coisas, né? Ele quer se destacar no meio, né? Nesse próprio meio. Depois que ele fala um pouquinho mais, ele descreve um pouquinho mais sobre o apartamento onde mora, e uma frase que é bem emblemática, né? Que ele fala, o problema é que nem sempre eu posso entrar quando eu quero, sobre o apartamento dele, né? Você já percebe que existe essa problemática que é introduzida e pode desencadear o que a gente chama de incidente excitante. Tem um autor que o pessoal fala muito bem, né, que eu gosto do livro dele também, chamado Robert McKee, que ele fala bastante sobre roteiro e dramaturgia para cinema, para séries também, de certa forma, que ele cita esse conceito de incidente excitante, que é onde realmente o filme vai despontar após certa introdução de alguns acontecimentos e personagens da trama, é onde realmente o filme vai começar a apresentar um problema que vai decorrer vai permear, né, o filme por um todo. E nesse caso, essa história começa com esse problema, onde o próprio proprietário, né, do aluguel desse apartamento tá dividindo esse apartamento com alguém, então não necessariamente ele pode entrar sempre que ele quer. Você já tem um vislumbre de alguma coisa que pode ser desenvolvida e ser solucionada durante um tempo, né? Assim como essa coisa do contraste da ironia, você já tem um problema que é apresentado até de uma forma mais gradativa, mais lenta, né? Mas que você já começa a incitar tal acontecimento interessante que pode decorrer durante o filme, né? E a perspectiva de outro funcionário, né? Esse cara que tá no apartamento dele e tá usando para fazer esses encontros luxuosos, ele é usado um pouco para misturar essas ideias, tanto de contraste como de você ver um problema, né? Porque mesmo que o cara tá usando o apartamento de outro funcionário, ele acaba vendo esse funcionário como só mais um, assim, só uma pessoa que ele pode usar e largar como ele quiser, porque ele tá realmente abusando, né, desse poder hierárquico que ele tem. Só que o Baxter não tá ganhando muita coisa palpável nesse caso, não tá sendo uma troca muito justa por enquanto. Depois disso, ele tem um diálogo com a sua vizinha, a senhora Lieberman, que acrescenta o contexto de que seus vizinhos não sabem que ele aluga apartamento para os outros e que isso deve sugerir que ele dá algumas desculpas esfarrapadas toda hora, né? Porque ele não pode falar que ele tá alugando o apartamento para os outros, né? Que faz também, além de ele tá com um problema com o pessoal do trabalho de certa forma, agora ele também tem o problema com os vizinhos, né? De tentar sempre esconder essa outra faceta da vida dele. Após isso, o executivo que estava no apartamento sai com a garota que estava acompanhado e a partir do diálogo você percebe que ela é amante desse cara quando ela questiona que ele supostamente leva outras garotas para esse lugar. Ele responde que ela não precisa se preocupar porque ele é um cara muito bem casado, né? Então você ainda tá percorrendo essa parte da ironia e a comédia do filme sempre segue esse tom um pouco mais agridoce, né? Quando o protagonista sobe novamente para o seu apartamento, um pequeno diálogo com a vizinha enfatiza essa ocultação que ele faz sobre o apartamento, além de que ele é um pouco depreciativo em relação a si mesmo. Depois disso, vemos uma certa rotina que ele provavelmente deve fazer sempre que seus hóspedes saírem do apartamento. Ou seja, ele sempre vai lá e recolhe tudo que eles têm, né? Tudo que o pessoal esqueceu lá e as bebidas e tudo que o pessoal consumiu quando estava no apartamento dele. Quando o executivo volta para pegar a galocha da amante, ele cita que está elogiando Baxter para Sheldrick, o chefão de todos. Então você percebe que, além dessa etapa que ele precisa superar, né, alcançar, que são pelo menos desse executivo que aluga o apartamento dele por algum momento, ele precisa chegar até esse Sheldrick, né, que é o chefão de todo mundo lá da empresa que eles trabalham. Então o Baxter arruma a casa de novo, até quando ele vai levar o lixo na porta do AP, o seu vizinho médico começa a questionar um pouco os hábitos dele, após ver tantas garrafas vazias assim no lixo. Você vê que eles nem precisam falar nada, só dele ter deixado o lixo e o vizinho ter visto, você já entende toda a relação que acontece.
E tem esse princípio, né, que eu acho que provavelmente você deve ver em muitos lugares, principalmente em relação a cinema, que menos é mais. E isso aplicado aqui no filme quer dizer que você, com poucas pistas e não subestimando tanto os personagens que estão no filme quanto o próprio espectador, você começa a conectar as coisas, né? Você começa a juntar os fatos de que provavelmente um médico já viu essa cena acontecendo antes, já viu esse lixo cheio de garrafa, cheio de tranqueira, até demais para um cara solteiro, e ele já pensa que esse cara deve dar muita festa, deve fazer muita algazarra, coisas do tipo. Além do médico começar a questionar um pouco sobre os barulhos que ele supostamente faz de noite. Ele pergunta se ele pode deixar o corpo do próprio Baxter quando ele morrer, quando ele parecer, para ser pesquisado para a universidade. Mas Baxter nega, simbolizando que ele pelo menos tem algum pouco de esperança e simpatia por si mesmo, né? Que pelo menos ele não quer mostrar que ele quer já abandonar tudo de uma vez só. Nessa primeira parte você já mostra que o protagonista tem o objetivo em mente, né? Ele quer alcançar alguma coisa, mas que eles têm muitos desafios pela frente, né? E toda essa relação com os vizinhos e com o pessoal do executivo que tá meio que excruciando ele nessa caminhada até um cargo melhor na empresa. Depois de arrumar as coisas e falar um pouco com o médico, Baxter vai ver TV, mas ele logo se aborrece e vai dormir. Alguém liga pra ele e é revelado que é outro executivo que comenta se ele pode dormir no apartamento, pois encontrou uma mulher muito bonita no bar. Depois desse executivo comentar sobre uma possível promoção, Baxter deixa as chaves no carpete e dorme em uma praça de Nova York, mesmo no tenebroso frio. Nesses 16 primeiros minutos, nós como espectadores, a gente começou a entender sobre a situação complicada que o Baxter se encontra, além de sua postura passiva em relação à sua submissão perante os executivos. A gente entende que ele almeja um cargo maior na sua empresa, como ele é dedicado no trabalho e que quer transparecer para todos, sendo solícito e fazendo horas extras no trabalho. Ele precisa de um atalho para chegar ao topo mais rápido, mesmo que isso signifique sacrificar o seu sono, sua privacidade e sua saúde. Na parte 2, a gente vai ter a introdução da senhorita Kubelik, uma das ascensoristas da empresa que Baxter trabalha. Todos a conhecem e ela conhece a todos. Ela conversa com Baxter sobre o seu resfriado e compadece do fato de nunca ficar gripada. Depois que o executivo, que passou a noite anterior na casa de Baxter, bate sua bunda, ela até chega a alertá-lo, mas muda de ideia. A primeira impressão sobre ela é que mesmo que ela esbanje simpatia, tal como Baxter, ela leva tudo que seus superiores fazem de maneira muito natural. Então já vemos uma conexão entre a jornada dos dois e a percepção e as ações que os personagens fazem mutuamente. Quando ele chega em sua mesa do escritório, liga para o executivo que emprestou na outra noite a chave e questiona sobre onde ela estaria, pois ele tinha procurado no carpete e não encontrou. O executivo descobre que a chave do apartamento de Baxter estava no seu bolso e que tinha trocado pela chave do banheiro executivo. Recebendo a chave de volta, Baxter percebe o quanto sua febre está alta e liga para outro executivo que estava agendando o seu aluguel para hoje, que ele deveria adiar sua visita. Isso acarreta em uma corrente de outros executivos, mostrando que há várias espécies em sua empresa que conhecem já os trabalhos anônimos de Baxter e seu apartamento. Sheldrake, o presidente da empresa, pede para Baxter subir em seu prédio para conversar. Na esperança da sonhada promoção, ele parte imediatamente para o elevador. O seu vizinho de mesa aposta que ele será demitido por não acreditar que um cara que entrou depois de 2 anos vai ser promovido primeiro que ele. Baxter iria entrar por um elevador qualquer, mas ao ouvir a voz da senhorita Kubelik, ele pula para o seu elevador, mostrando que a simpatia que ele tem por ela pode crescer até por um amor pela ascensorista. Ele cita um possível encontro com a senhorita e ela lhe dá uma flor de boa sorte. Chegando no escritório de Sheldrake, ele aos poucos é surpreendido pelo fato de que o chefe sabe de toda a sua operação com a chave. É interessante que ele fala de Baxter como se ele fosse uma terceira pessoa, desviando um pouco do assunto principal de toda a sua descoberta da operação das chaves do apartamento. Isso cria uma tensão e expectativa para o espectador que quer ver quem que vai abrir o jogo primeiro. Tem a parte do rinossoro que esguicha quando Baxter promete que o seu segredo não vai vazar para ninguém além de seus sócios, que é bem engraçado também. Sheldrake recebe a ligação da mulher e fala que não vai jantar hoje em casa, pois vai levar um gerente da filial para o teatro essa noite. Sua secretária ouve a conversa. Sheldrake finalmente revela a Baxter os ingressos que ele tem para o musical e que quer trocá-los. Mas pelo que ele exatamente quer trocá-los?
Até esse ponto você já entendeu onde que ele quer chegar. Compreendendo tudo, Baxter é prometido uma possível ascensão de cargo como executivo se começar a emprestar as chaves agora para o seu superior máximo. Baxter sai do prédio já de noite e encontra novamente com Kubelik. Ele a convida para o teatro, mas ela fala que vai encontrar com um homem para tomar uns drinks e fala para Baxter que após isso poderia encontrar ele no hall do teatro. O diálogo enfatiza que mesmo se aproximando com Baxter, ela não possui, por enquanto, interesse tão romântico como o próprio tem com ela. Kubrick entra em um bar e o pianista a reconhece, indicando que é um lugar onde ela frequentemente aparece. Ela está com Sheldrick, que fala que faz um tempo que não a encontra. O diálogo entre eles, sobre os pratos que esse bar é restaurante, eles falam que não fazem mais o camarão como antigamente, além dessa parte do pianista também, e digam sobre a frequência que esses encontros entre os dois aconteceram no mesmo local, e que eles pediam as mesmas coisas sempre como uma tradição. O diálogo da ideia que Sheldrick quer largar sua esposa e ficar com Fran para sempre. Eles conversam sobre sua relação e quando mais gente chega no restaurante, Sheldrick a leva para o apartamento de Baxter. E vemos a secretária também observando os dois e percebendo que eles ainda estão saindo. O roteiro está rodeado de ironias dramáticas, que são essas situações onde sabemos mais que os personagens do filme ou outros personagens sabem mais que determinado personagem. Isso aumenta gradativamente a tensão e a expectativa de como e quando essas informações vão ser ou não reveladas. Isso pode ser exemplificado por essa parte onde Baxter espera ansioso por Kubrick na porta do teatro, enquanto ela está justamente em seu apartamento com outro homem. Parece que quanto mais sua confiança é elevada, mais chance de Baxter levar uma facada pelas costas, até nesse caso por Fran, que não sabe necessariamente que o apartamento onde está sendo levada é dele. Baxter, no outro dia, mesmo resfriado, ganha uma sala própria como segundo auxiliar administrativo. Todos seus sócios executivos vão dar suas gratificações pelo seu novo cargo e falam que foi totalmente um trabalho em equipe. Quando o Baxter cita que ele não presta mais a chave para esses executivos em algumas semanas, a gente percebe que essa elipse de tempo. Então, entre o dia que ele saiu do teatro, todo resfriado, e essa cena que está acontecendo agora, se passaram alguns dias, até ele conseguir finalmente a efetivação deste cargo. Isso é explícito por sua nova sala com o nome grafado na porta. Baxter, sabendo que agora não precisa mais ficar alugando apartamento para os outros executivos, distrata um pouco os seus outros sócios e os expulsa sucintamente da sua sala enquanto Sheldrick chega. Ele pede para fazer uma chave nova para não ter que passar por sua secretária. E Baxter promete que vai fazer, além de dar um espelho quebrado que ele achou nesse apartamento para Sheldrick. Então temos Baxter em uma situação positiva apesar de tudo, com uma ascensão meteórica na empresa, principalmente agora graças a Sheldrick e Fran, reatando seu relacionamento secreto com o próprio chefe. Na festa da firma, Fran, ao ser convidada por Baxter, conversa com a secretária de Sheldrick, que sabe de todo o esquema dos dois e revela também que já se relacionou com o mesmo, assim como outras garotas que ele apanha e deseja como qualquer coisa. Sempre nos encontramos no mesmo lugar de sempre. Ela diz isso sobre aquele barzinho que provavelmente Sheldrick leva todas as garotas. Baxter em sua sala mostra a Kubrick o chapéu que comprou e ela fala que até que gosta, porém ainda com uma fisionomia chateada a perceber que Sheldrick só está usando por um tempo. Ele comenta sobre Sheldrick e até mostra uma foto do cartão de boas-vistas de Sheldrick com sua família, sempre lembrando a Fran que ela de certa forma está acabando com uma família. Ao perguntar sobre se realmente o chapéu lhe caíra bem, Kubrick empresta o espelho quebrado a Baxter. É uma cena bem emblemática, onde ele percebe que ela é a garota que Sheldrick leva para o seu apartamento. Ele meio que se despedaça e percebe que é a vida dupla que ambos estão vivendo. O seu espelho está quebrado, ele diz. Ela responde, eu sei, eu gosto assim, me mostra como estou por dentro. Baxter vai embora do prédio frustrado e cabisbaixo. Ele vai a um bar e encontra uma mulher igualmente triste, porém um pouco mais iludida que ele nessa noite de Natal. Ela cita que seu marido está preso em Cuba. Fran e Sheldrick discutem no apartamento sobre a demora do divórcio e o mau time de se separar agora, que vai demorar mais um pouco para Sheldrick se divorciar. Ela se sente uma idiota e apenas um objeto para Sheldrick, após saber sobre o que a secretária lhe disse. Sheldrick fala como se sente sozinho e por isso tem várias mulheres. Não use rímel quando se relaciona com um homem casado, diz ela enquanto chora. Como se comprasse ela, ele dá a Fran dinheiro para comprar alguma coisa no shopping, enquanto ela dá para ele um disco do cara do restaurante. Sheldrick vai embora para casa comemorar o Natal junto com os filhos e a esposa, e Fran realmente se sente uma prostituta, lhe pagando e deixando sozinha no apartamento. Ela chora e descobre pílulas para dormir no quarto de Baxter.
Baxter, em uma mistura de tristeza e sono, esfrega o seu rosto na cara da moça que encontrou no bar, e os dois são expulsos de lá. Eles voltam para o apartamento e Baxter, muito mais sombrio, apresenta suas características como na abertura, mas de uma forma muito mais soturna e monótona. Menos com uma apresentação e mais com uma folha de estatística, sem alma, sem felicidade, ele totalmente despedaçado. Marge, a moça que ele encontrou no bar, começa a se interessar por ele, enquanto Baxter se mostra para ela como um garanhão e um bebum, adquirindo aquelas características que os vizinhos acham que ele realmente é. Ele percebe o disco de vinil ainda rolando e as luvas da senhorita Kubrick na mesa. Ele encontra ela inconsciente em seu quarto, chama o médico e expulsa a moça que acabara de conhecer do seu AP. Eles tentam reanimar Fran e Baxter revela para o médico que trabalham juntos, mesmo tentando esconder o fato de não serem amantes. Ninguém está entendendo nada agora, tanto Kubrick como o médico, e Baxter está acorrentado nos seus segredos. O médico fala para ele tomar mais cuidado com seus modos e o seu jeito de vida. Ele teve sorte dessa vez, talvez da próxima não terá a mesma gratitude. As consequências do mundo onde a sensorista casa com o presidente da companhia e o empregado sobe de carreira sem dar satisfação a ninguém, cai no buraco quando os sentimentos começam a se entrelaçar na trama. Sheldrick usou os dois como quis, e foram eles que pagaram pelos seus atos, com Baxter ajudando Fran, mesmo do jeito que ela afetou seu coração. Sabendo ou não sobre as suas intenções, ele salva e acolhe ela em seu apartamento. Os próprios sentimentos de Fran podem ser atribuídos como objetos nessa parte. Uma das vizinhas de Baxter bate a porta e reclama do barulho da outra noite. Ele liga para Sheldrick tentando avisar sobre a situação da senhorita Kubrick, enquanto o presidente brinca com seus filhos no Natal. Ele fala que Baxter deverá resolver a situação ele mesmo e que não poderá voltar para o apartamento agora. O Sr. Sheldrick não quer dar mais nenhum recado para ela e deixa toda a situação para Baxter resolver. Fran acorda e Baxter tem medo que ela se corte com as lâminas de barbear, que ele logo esconde. Ele vai até a esposa do médico e pede alguns ingredientes para preparar o café para Kubrick. Fran iria ligar para a irmã avisando onde está, mas Baxter a impede aos mandos de Sheldrick. Ela fala que o cunhado vai ficar preocupado e Baxter diz que vai ficar tudo bem e que vai cuidar dela até ficar sã. A vizinha que chega e dá comida para a senhorita Kubrick fala para ela que não precisa dar nenhuma satisfação a Baxter, como se ele tivesse a índole de inconsequente mulherengo como os executivos. Ela fala para devolver os $100 que Sheldrick a deu, enquanto Baxter tenta entreter com as cartas. Fran fala para ele que ela vai desistir de tudo. Por que as pessoas precisam mesmo amar umas às outras? Ela reclama sobre suas fracassadas experiências e relacionamentos e que veio para Nova York morar com a irmã e com o cunhado. Fala sobre sua profissão como ascensorista. Baxter, apesar de tudo, tenta defender Sheldrick e Fran tenta escrever uma carta para a esposa dele. Enquanto Baxter vai fazer a barba, um executivo chega com uma mulher e Baxter expulsa ele pela primeira vez. O executivo, que percebeu que era a senhorita Kubrick que estava no apartamento de Baxter, o parabeniza. Ela pede para Baxter abrir a janela, mas Baxter recua e fala para ela não ter nenhuma ideia errada. Ela pergunta por que ela não se apaixona por um homem bonzinho como Baxter. Ele responde que a vida é assim e depois disso tudo ela finalmente faz a barba, ainda com medo dela se cortar. Eles jogam cartas e a gente percebe a desesperança de Fran e suas tentativas frustradas de se relacionar. Baxter agora compreende que precisa protegê-la a qualquer custo. Menos pelo comando de Sheldrick, mas agora porque realmente se importa por ela ao ponto de servir como escudo independente da acusação dos executivos ou dos vizinhos que fariam sobre ele. Já no escritório, Sheldrick dispensa a secretária que revelou os outros relacionamentos para Kubrick. Ele liga para Baxter enquanto a secretária ouve escondida, que pede para que Sheldrick fale com a senhorita Kubrick, que se nega a conversar com ele. Ela atende a ligação depois que Baxter sai para fazer as compras. Sheldrick fala para fingir que isso nada aconteceu e ela leva ao pé da letra e fala que nada aconteceu mesmo, nem mesmo o caso entre os dois. A secretária então decide ligar para a esposa de Sheldrick e marcar um encontro para revelar os seus affairs. Baxter volta das compras e, ao ser avisado pela vizinha, o cheiro de gás vindo do seu apartamento, sobe rapidamente, pensando no pior que a senhorita Kubrick poderia ter feito, mas ela só estava fervendo café para tirar as manchas do vestido. Os dois começam a recolher as compras e Fran descobre os esquemas de aluguel do apartamento. Ela quer ir para casa, mas Baxter fala que os comprimidos levam 48 horas para sair do sistema. E ela fala quanto tempo leva para passar o efeito de outra pessoa. Baxter compartilha que já tinha passado por isso e comprou uma pistola por não conseguir consumir o seu desejo pela esposa do seu melhor amigo no passado. Na empresa, o cunhado de Fran tenta procurá-la e descobre pelos executivos dedurões que ela provavelmente estaria no apartamento de Baxter. Ele vai até o apartamento enquanto Baxter faz macarrão com uma raquete de tênis, preparando o jantar para Fran.
A casa é invadida pelo cunhado que tenta resgatá-la. Enquanto ela se prepara, ele fica encarando Baxter com um olhar de ódio. O médico chega e pergunta sobre Senhorita Kubrick. Ele cita o acidente e o cunhado dá um soco em Baxter quando soube que toda a culpa era dele. Fran dá um beijo na testa de Baxter, mesmo com ele sanguentado, e o médico vai pegar a maleta. Chegando pro final do filme, Fran e Baxter se aproximam como nunca e compreendem os sentimentos que ambos estão sentindo. A raquete, a improvisação e a simplicidade acendem a paixão pelos dois, que ao se prepararem para o jantar, são surpreendidos pelo cunhado de Fran e que, apesar de ficar com o olho roxo, o Baxter conquistou a amizade e a confiança de Fran, afinal das contas. Na última sequência do filme, construída por cerca de 7 cenas, temos a conclusão do arco de Baxter. Ele volta para o escritório e, apaixonado, marca uma reunião com Sheldrick. Ele vai até a sala de Sheldrick ensaiando o discurso que promete que vai tirar a senhorita Kubrick das mãos de Sheldrick. Chegando lá, Sheldrick na verdade é quem fala que vai tirar a senhorita Kubrick das mãos dele, pois ele abandonou a esposa após a secretária falar com ela e expulsá-lo de casa. Sheldrick dá o cargo de Baxter como seu assistente depois de todo o apoio que ele fez pela senhorita Kubrick. Ele tira todos os privilégios do seu novo trabalho, além de ganhar chaves para o banheiro executivo. Ele se encontra com Kubrick no hall da empresa e conversam um pouco. Os dois pensam que obtiveram tudo o que queriam, compartilham sua experiência de como alcançar os seus objetivos também. Baxter mente para ela dizendo que vai sair com uma mulher aleatória, e ela fala que vai tentar evitar ser vista por Sheldrick antes dos papéis do divórcio serem oficializados. Sheldrick chama Baxter na véspera do ano novo e pede mais uma vez a chave do apartamento, depois que ele jogou pela janela do trem, como ele seria acusado de alguma coisa pelo que ele fez com Fran. Baxter se nega a conceder a chave e Sheldrick fala que é fácil de despedi-lo imediatamente. É quando Baxter resolve jogar a chave em sua mesa. Depois de um tempo, Sheldrick reclama com Baxter e fala que essa não é a chave correta e que na verdade é do banheiro executivo. Baxter fala que não vai mais precisar das chaves, pois vai agora seguir recomendações médicas e ser realmente um ser humano. Ele sai do escritório para voltar nunca mais. Já no apartamento, o Baxter prepara suas coisas embaladas, enquanto o médico aparece e descobre que ele vai se mudar. Ele fala que vai entregar seu corpo agora para a faculdade, depois que morrer. Os dois se despedem e Baxter, ao ver a raquete, lembra os bons momentos que viveu com a senhorita Kubrick. Em uma transição de dissolve, Fran aparece na festa de ano novo com Sheldrick que fala que teve que alugar um quarto de hotel depois que Baxter se despediu. Na véspera de ano novo, ela lembra de Baxter e volta correndo para seu apartamento. Ela ouve um barulho como se fosse um tiro, lembrando da pistola que ele citou antes, mas na verdade é revelado que ele só estava abrindo o champanhe que o médico deixou anteriormente. Ela pergunta onde é que ele vai depois de sair do apartamento e ela comenta que quer continuar o jogo com ele. Vai mandar um bolo de frutas todo no Natal para Sheldrick como ele fez com a moça antes que ele gostava. Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje, era mais para explicar como que o roteiro pode minuciosamente apresentar essas pistas e essas viravoltas também de uma forma bastante elegante e sublime, como no caso do Billy Wilder, e da gente entender também que essa construção quase visível desses, digamos, plot devices, né, desses pontos centrais da história, faz o filme melhorar como um todo, porque você não vê mais aquilo como coisas importantes na história, coisas importantes que vão ser desenvolvidas depois. Você realmente desfruta da história, desfruta da evolução dos personagens. Tem essa parte do protagonista, que ele sempre tá vivendo altos e baixos, né? Nunca é ele totalmente satisfeito, nunca é ele totalmente se dando bem nas situações. E que, na verdade, toda essa premissa, né, do filme é só uma desculpa para o que realmente será feito ou discutido em todo esse subtexto, né, como o tema, né, como essa melancolia que os personagens sentem, essa ascensão que ele quer do cargo, como que um se satisfaz pelo outro, como eles descobrem o que eles realmente precisam, né, não o que eles realmente querem de forma material, mas o que eles acabam encontrando no decorrer da trama, como isso é articulado durante o filme, né. Então, espero que vocês tenham gostado. Depois, não esquece de compartilhar e curtir o vídeo e se inscrever no canal. E também não esqueça de sugerir pautas de filmes e tópicos, temas que vocês gostariam de ver, tanto na série do Anatomia de uma Cena, como em outros quadros que futuramente vão vir no canal. Beleza? Abração, até logo!